nós vamos começar nesse ano, 2021, o ano já virou, foi tão rápido, e estamos em 2021, primeiro domingo. Mas eu quero começar esse ano com uma série de mensagens, algo que motive você, algo que fale ao seu coração, algo que chegue à sua mente, de maneira a tratar aquilo que nós consideramos como a palavra de Deus, uma vontade de Deus. E eu preparei um estudo aqui com bastante referências bíblicas. Então, talvez você queira anotar, talvez você queira assistir depois de novo, talvez você queira acompanhar aí, desembainhando a sua espada rapidamente na abertura dos textos, mas de uma maneira que a gente possa dar uma olhada no contexto daquilo que queremos dizer. O nome da série é Estarei Convosco. E você já vai lembrar do texto de Mateus 28, quando Jesus conclui a sua conversa com os discípulos, deixando essa promessa fantástica, que ele estaria conosco. Então é essa série que nós vamos estudar, a diferença de termos essa convicção de que Jesus está conosco. A gente teve muitas dificuldades no ano passado. E esse ano, claro, as dificuldades normais da vida estarão aí. A gente continua tendo esperanças de que algumas coisas poderão ser retomadas, a nossa vida, o nosso convívio, não vemos a hora aí de estar juntos de novo, mas a nossa certeza, independente das dificuldades que teremos, é que Jesus está conosco. E essa certeza para nós tem uma importância muito grande para aquilo que a gente vai fazer de bom, aquilo que vai ser difícil, nos momentos ruins, nos momentos de alegria, a gente tem essa convicção, Jesus está conosco. E isso para nós é muito importante. Mas dentro dessa série, cada domingo nós temos um tema diferente que nós vamos estudar em janeiro e fevereiro. E eu vou contar com a ajuda aí dos nossos seminaristas, de alguns pastores, para nos abençoar com a sua maneira de estudar, a sua maneira de trazer a palavra, de ser um instrumento de Deus para as nossas vidas, mas dentro dessa mesma série chamada Estarei Convosco, Palavras de Cristo Jesus. Hoje eu quero falar sobre a autoridade de Cristo Jesus, que está nesse mesmo texto de Mateus 28. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia em Mateus 28, nós vamos ler, e eu vou ficar olhando aqui para as minhas referências bíblicas e compartilhando com você tudo aquilo que nós vamos estudar. E não tem problema, se precisar, depois você pode voltar ao vídeo, assistir de novo, mas o importante é que você acompanhe e veja essa linha de raciocínio do entendimento bíblico, que a gente entende que a nossa fé, o nosso espírito se enche pela palavra de Deus, e é por meio dessa palavra que somos acrescentados na fé, no entendimento de Deus, que isso também faz fluir do nosso coração o amor a Deus, o amor à vida que Ele nos deu, a alegria de cumprirmos a ordem que Ele nos deu. Então, tudo isso envolve muitos sentimentos, muitas alegrias, envolve o Espírito de Deus na nossa vida, nos capacitando, mas para nós é muito importante que comece com a palavra de Deus como fonte da nossa fé, para a gente não se basear nos nossos sentimentos, mas ao contrário, baseados na Bíblia, tenhamos os melhores sentimentos e as melhores alegrias de tudo aquilo que Deus quer para nós, ok? Então vamos ler aí, você já abriu a sua Bíblia, Mateus 28, nós vamos ler a partir do versículo 16 até o 20, que diz assim: Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto, eu estou usando aqui a nova versão internacional, por isso eu falo direitinho, mas a gente conhece bem o texto. E quando eu peguei o tema, eu peguei aquela versão mais clássica, estarei convosco, né? Esse português que já a gente não usa no nosso dia a dia, essa linguagem mais coloquial. E a gente tem essa linguagem hoje, mas naquele tempo das versões mais antigas ainda estarei convosco, uma linguagem mais formal, mais poética para os tempos de hoje. Mas não deixa de ser verdade, aí quando você pega traduções mais modernas,
as palavras serão ou darão o mesmo sentido. Eu vou estar com vocês, eu estarei com vocês. E essa parte é muito importante daquilo que Deus quer falar conosco. Vamos pensar um pouquinho no que estava acontecendo? É, é fantástico a gente lembrar da história. Por que que Jesus está dizendo isso? E quando eu penso naquele momento tão importante de Jesus, em que as mulheres tinham ido até o túmulo de Jesus para arrumá-lo, porque não tinha dado tempo na sexta-feira, e agora é domingo de manhã, elas estão chegando lá, e quando chegam lá não tem o corpo de Jesus, os soldados estavam assustados, saíram correndo, é uma situação completamente surpreendente, ela é totalmente diferente daquilo que se esperava. E Jesus aparece para as mulheres e fala assim: avise os discípulos para eles irem para Galiléia, porque eu vou encontrar com eles lá. E é muito interessante. Então, elas avisam e os discípulos vão para lá. E por isso que o texto vai dizer, então, que eles foram para Galiléia, eles foram no monte onde Jesus tinha dito, e aí Jesus aparece para eles. Irmãos, isso é algo surpreendente. E mostra esse poder de Deus manifestado em Cristo, esse Deus encarnado, de Cristo ter vencido a morte pelo seu próprio poder. Então, não foi alguém que o ressuscitou, não foi alguém que disse algumas palavras ou realizou alguns atos ou rituais místicos, mas foi o próprio poder do Cristo. Ele mesmo ressuscita e vence pelo poder que há nele. E essa parte que é muito interessante para nós. Então, recomeçando, a ideia do estarei convosco é uma promessa de Jesus, são as palavras de Jesus que indicam a sua promessa. Eu queria que você se atentasse, porque tudo que nós vamos estudar agora em janeiro e fevereiro tem a ver com isso. Para a gente lembrar mais, Jesus está comigo, Jesus está conosco. A ideia de comigo também é boa, mas não é bem a verdade que Jesus quis expressar. Ele quis tratar dessa unidade que é o seu corpo. E não apenas assim, ele estará com cada um de nós, onde quer que a gente esteja, mas a ideia de que ele está conosco, como igreja, como essa unidade que ele mesmo inaugurou, que ele mesmo estabeleceu, né, o seu corpo. Então, nos próximos domingos a gente continua falando isso, e hoje falamos então sobre essa autoridade. Essa promessa de Jesus tem um ponto interessante, porque a gente sabe, ao olhar o restante da história, que Jesus vai subir aos céus. É outro fato miraculoso, incrível, inacreditável, assim, de Jesus começar a levitar e a sair do chão, coisa que nós não temos hoje, por mais que se tente isso com a força da mente, ou as forças vitais, ou o poder das forças espirituais. A gente não vê isso acontecendo, a gente não tem relatos disso acontecendo, mas Jesus sim, ele está diante deles, simplesmente começa a levantar-se e vai subindo e vai aos céus. Então, quando a gente pensa que Jesus vai subir, então, como que ele estará conosco? E a gente vai lembrar, e é importante a gente ter essa ideia, que não essa presença de Cristo. Às vezes as pessoas entendem o contrário. Veja bem, a presença de Cristo conosco não é limitado à forma corpórea. Isso é muito interessante. A forma corpórea de Jesus é um limite. Ele se diminuiu. Filipenses fala que ele se humilhou, ele se diminuiu para estar conosco. Então, ele estar aqui de forma corpórea conosco é uma limitação que ele impôs sobre ele mesmo. Ele não está na forma corpórea mais, ou estar nos céus e dirigindo todo o universo como ele já fez antes. Isso significa maior e não menor. Alguns entendem que o fato dele não estar corporeamente aqui significa que então ele não tem condições de fazer alguma coisa, e é justamente o contrário. Nós vamos ver em Mateus 26, versículo 11, quando está tendo aquela discussão da mulher que joga o perfume do vaso de alabastro, e os discípulos vão dizer, que desperdício, a gente podia ter dado para os pobres. E Jesus fala assim, os pobres vocês vão ter sempre, vocês não vão ter sempre, a mim vocês não terão sempre. E aí Jesus está falando na sua forma corpórea. Depois ele vai dizer então que ele estará conosco. Então como se dá isso, né? Veja que em Mateus 28, o próprio versículo 3, já que a gente está estudando Mateus 28,
Diz que quando as pessoas viram, logo após ele ter ressuscitado, algumas pessoas que o viram, o texto diz assim: o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Já é algo diferente, já mostra que alguma coisa já está diferente. E Jesus já não tem mais as limitações corpóreas que nós temos, de que a matéria da lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Jesus já não tem mais esse problema, ele já está numa outra situação, ele pode entrar numa sala que estava toda fechada, eles estavam orando, com as portas trancadas de medo, e Jesus aparece e de repente some ali diante deles. Você vai vendo que esse Jesus já está numa outra condição. O que nós estamos falando de Jesus estar conosco é uma promessa desse Jesus ressuscitado, nessa condição da grandeza que ele tem, por exemplo, na visão de João, no capítulo 1 de Apocalipse. João não vê um Cristo pequeno, porque ele não estava mais corpóreo. Aliás, João andou com Cristo, João achava Cristo maravilhoso. Ele fala de Jesus como o Filho de Deus, como alguém assim sobrenatural. Mas quando João vê o Cristo lá no céu, de volta aos céus, como ele realmente é, a ideia de João já é completamente... ela é combatida através dessa grandeza da realidade do que Jesus é. Tanto que João cai desmaiado, porque é maior ainda do que ele pensava que seria. Então ele não está mais humilhado, como em Filipenses vai apontar esse Jesus encarnado. É um Jesus que ele se humilha, ele se diminui. Mas agora nós estamos falando desse Jesus grande, poderoso, que está conosco, não limitado mais à questão corpórea. Essa é uma questão importante para a gente começar a falar aqui do nosso estudo. Mas eu queria, voltando então ao texto bíblico, veja comigo que os próprios discípulos vão tratar isso como uma questão importante. Eles vão até onde Jesus disse que apareceria, e o texto não vai dizer como eles estavam ali na fé, se eles estavam acreditando ou não, mas eles vão, o texto diz que eles vão até lá. O que o texto vai dizer é que quando eles veem Jesus, eles se encontram com Jesus, Jesus aparece a eles, o texto diz que eles o adoraram, mas alguns duvidaram. É bem interessante isso. Eles o adoraram, mas alguns duvidaram. E esse ponto é muito importante, porque acontece muito. Aqueles eram os discípulos que andaram com Jesus, viram Jesus face a face, viram as manifestações de Jesus, a grandeza de Jesus, a autoridade de Jesus, que ainda que limitada, mas estava ali diante deles, e ainda assim duvidaram. Logo depois dele ter ressuscitado, completando ali toda a sua obra manifestado aqui, eles ainda duvidaram. É bem interessante. Então parece que é meio que natural que algumas pessoas ignorem essa autoridade de Cristo, essa grandeza de Cristo. Então esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Que apesar das pessoas adorarem, é natural que muitos não consigam olhar para Jesus como ele realmente é. Você vai ver em Romanos capítulo 1, versículo 25, por exemplo, que muitos dos homens, os seres humanos, adoraram e serviram as coisas e seres criados. A natureza mostra a grandeza de Deus, mas as pessoas preferiram adorar a natureza, a criação, ao invés do Criador. É isso que o texto está dizendo. Então, as pessoas vão ignorar. Outros não vão reconhecer. Eles não ignoram Jesus. Como os discípulos, eles foram até lá, estavam diante deles, não ignoraram, mas não reconheceram. E acontece algo muito sério aqui, porque esses que não reconhecem também não estão melhores do que os que ignoram. Porque a gente vê no texto de Romanos capítulo 1 que há uma condenação sobre todos esses que ignoraram, dizendo que eles não são indesculpáveis. Já esses que não reconhecem, eles também estão com um problema diante de Cristo. Mateus 7,23 diz: eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Esse texto fala que eles usaram do poder de Deus, do nome de Cristo, fizeram grandes manifestações, mas o próprio Jesus diz: eu não conheço vocês. Vocês não me reconheceram, eu agora também não conheço vocês. É uma recíproca. E isso é muito triste, por causa da realidade disso em muitas pessoas que convivem com todo o aspecto espiritual da vida de Jesus, mas não reconhecem
como ele realmente é. Jesus parece que é um conto de fadas que é legal da gente viver. Mais ou menos quando chega no Natal e a gente fala do Papai Noel, que a gente sabe que, né, como é que a gente olha para o Papai Noel? Mas a gente gosta de falar do Papai Noel, a gente gosta de ir lá no shopping, principalmente agora que não pode ir, a gente queria tanto estar lá para ver o Papai Noel, levar as crianças, né? A gente gostaria tanto que tivesse uma festa com todo mundo junto. Então, é assim também. Parece que esse Jesus é tão legal quanto o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, e parece que se cria um conto de fadas a respeito desse Jesus, da eternidade, de que um dia isso aconteceu. Então, alguns ignoram completamente, outros não reconhecem. Andam com Jesus, dizem que andam, dizem que creem, dizem que vivem a fé, mas não reconhecem. Quando você fala quem é Jesus, eles não sabem dizer. Se você pedir uma definição de Jesus, as pessoas não sabem. Eles vão dizer o básico que todo mundo sabe dizer, mas você vê que aquilo não tem uma convicção de verdade, não tem uma grandeza. Esse Jesus que essas pessoas creem não é um Jesus grande. É um Jesus da história, um Jesus legalzinho. Alguns vão dizer que é uma pessoa que evoluiu, outros vão dizer que é um Jesus histórico, assim, um grande mestre, outros vão dizer que foi um homem que mudou o seu tempo, outros vão tratar ele como a ideia de alguém que soube vender bem a sua ideia, a sua religião, portanto tem seguidores, então não vão reconhecê-lo. Então, até não vão ignorá-lo, mas também não vão reconhecê-lo. E aí a gente percebe que para muitos o que acontece é que falta realmente fé. É como aconteceu com os discípulos, alguns duvidaram. Você lembra de algum caso que as pessoas estavam diante da palavra de Deus e eles duvidaram? Talvez você possa citar alguns aí. Eu lembrei de um aqui, por exemplo, de Noé. Noé pregava, explicava, olha, Deus vai vir, a condenação, e as pessoas não acreditaram. Alguns ignoraram, outros até foram lá conversar com Noé e tal, mas e aí, né? Não reconheceram. Ah, é legal, Deus está lá, sim, está lá, mas ele não vai fazer isso, não. Então não reconhecem a vontade de Deus, os planos de Deus, nem os caminhos de Deus. Eles continuaram fazendo o que eles faziam. Alguns continuaram até fazendo os seus cultos, né, os seus cerimoniais a Deus, mas quando veio a inundação, veio sobre todos eles, e só a família de Noé é que reconheceu, que obedeceu e que foi salva. Então eu lembro dos religiosos da época de Jesus também, que Jesus falava com eles, eles questionavam Jesus, vendo o que Jesus tinha feito, e eles falavam, mas nós temos que dar um jeito nesse Jesus. Eles não admitiam que esse Jesus, apesar de toda a autoridade que ele tinha, eles não admitiam que Jesus fosse de verdade o Messias dos judeus. E eles falavam, nós vamos ter que dar um jeito nisso daí, né? João 6,64, por exemplo, diz assim, contudo, há alguns de vocês que não creem. Jesus estava dizendo que ele era o pão da vida. Jesus estava dizendo que ele veio dos céus. Jesus estava dizendo sobre a sua grandeza, sobre a sua divindade, inclusive. Jesus estava mostrando que ele não era normal, ele não tinha vindo de uma maneira normal, ele tinha vindo realmente dos céus. Ele estava dizendo que ele veio de Deus. E as pessoas não creram, e ele disse exatamente isso. Contudo, alguns de vocês que não creem. E é uma condenação de Jesus sobre essas vidas. E é isso que vai acontecer. Alguns o adoram e outros estão juntos, convivem, fazem as mesmas coisas, mas duvidam. Alguns duvidam. E esse é o triste dessa história, mas é uma realidade. E por isso vale a pena a gente dar uma refletida agora, quando a gente está falando sobre a autoridade de Jesus, como você olha para a autoridade de Jesus? Você reconhece essa autoridade que Jesus tem? Jesus é o que ele diz que ele é realmente? Ou para você, Jesus é o que você pensa sobre ele, ou o que você aprendeu, o que outras pessoas disseram? Como que você olha para Jesus, né? Qual é a fonte da sua fé, por exemplo? Você acredita no que a Bíblia ensina? Você acredita no que alguém diz? Você acredita no que está no seu coração? E eu acho interessante que as pessoas, quando vão discutir religião, elas comentam, mas eu acho isso, eu penso assim, para mim é assim, né? Sempre a fonte dela é o seu próprio coração, o seu sentimento, e eu vou usar essa palavra, o seu achismo, né? Quando na verdade
Quando a gente fala de fé em Cristo e falamos de pessoas que são chamadas cristãs, elas têm uma fonte certa, que são as Escrituras Sagradas. É dali que elas acreditam, elas leem o que Jesus é, elas leem o que Jesus fez, elas leem o que Jesus disse que é e elas creem nisso. Esse é o cristão, isso é fé em Deus. Se não é desse jeito, então entra nesse caso. Alguns ignoram, alguns não reconhecem. Tem uma classificação que a gente poderia usar. E o texto vai dizer também sobre a questão da autoridade, que foi dada, então, o próprio Jesus dizendo, a mim foi-me dada toda a autoridade. Quando você pensa toda a autoridade, se você, como eu, crê nas Escrituras Sagradas, você começa a olhar que autoridade é essa. E eu consigo pensar classificando pelo tempo. E a gente vai falar de todas, é óbvio que não daria tempo de falar de toda forma de autoridade. Eu selecionei algumas, eu queria que você pensasse em algumas e talvez seja muito legal se você quiser comentar aí no chat ou conversar com a pessoa que porventura estiver do seu lado e você puder tratar de que forma Deus manifestou a sua autoridade. Eu vou colocar assim, ó, pensa na época de Jesus, ok? Então imagine que você está lá vendo Jesus falar, foi-me dada toda a autoridade. Então quando eu pensar no passado, significa antes desse acontecimento, Jesus ter morrido e ressuscitado e estar ali falando com os discípulos. Quando eu falar presente, eu estou falando desse tempo mesmo, que Jesus andou, que Jesus falou ali, que expôs para os discípulos. E o futuro seria, por exemplo, os dias de hoje e mais para frente, ok? Quando eu penso assim, eu lembro de um fato muito importante que já estava escrito nas profecias, né? Mas no passado, então, um pouquinho antes, que é quando o texto diz, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. É inacreditável que as pessoas não acreditem nessa autoridade de Cristo, que Ele é Deus, quando o próprio texto bíblico, tanto nas profecias quanto aqui, antes de Jesus nascer, na conversa, logo no começo da introdução, né, que Jesus vai vir, e já é dito, então, que o seu nome seria Deus conosco. Deus se manifestou dos céus, Ele se revelou a nós na sua divindade. E já é um grande fato. Esse é o passado. Essa autoridade, ele já vem como um ser divino. Ele não vem de entre nós, ele não aparece aqui como um ser que veio evoluindo, mas ele é Deus, ele se manifesta a nós. Já começa a tratar a autoridade de Jesus no passado, tanto pelas profecias, como pela introdução, né, como Deus vai sendo apresentado. Também tem um fato, antes de Jesus começar o seu ministério, ele vai ser tentado. E olha que coisa espetacular. O próprio diabo vai conversar com Jesus e o diabo cita o Salmo 91, quando ele diz assim, está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. Esse fato está descrito lá em Mateus capítulo 4, esse é o versículo 6, e o diabo está citando Salmo 91. O Salmo 91 fala de Deus. Deus dirá, ou Deus dará ordem aos seus anjos. E ele mesmo, o diabo, já reconhece que Jesus é Deus, porque ele vai usar o versículo que cita sobre Deus, conversando com Jesus. Ó Jesus, você é Deus e você pode dar ordem aos seus anjos. Isso está escrito, é o próprio diabo que reconhece a divindade de Deus. Essa autoridade que vem, apesar de vir das trevas, vem para mostrar a autoridade de Cristo Jesus. E essa conversa que o diabo está tendo com Jesus mostra essa divindade, essa grandeza, essa autoridade que Jesus tem. E é o próprio Jesus também que vai citar as Escrituras e vai vencer a argumentação de Satanás. É uma batalha ali de fé, de argumentação, baseados na mesma fonte, que são as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são tão importantes, são vitais, que o próprio diabo usa para combater Jesus, o próprio Jesus usa para vencer o diabo. E é impressionante como a Escritura Sagrada é tão desvalorizada pelos cristãos que não a amam, não a conhecem, não estudam. E os textos mostram a importância que ela tem na vida de qualquer pessoa, até do próprio Cristo, com a sua divindade, com a sua autoridade. Vamos pensar isso, por exemplo, no tempo passado. Passado, mas não tanto ali, né? Estava bem no comecinho.
no começo do ministério de Jesus. No tempo presente, olha que coisa interessante, quando Jesus está conversando, agora ele já está no seu ministério, ele já está conversando com as pessoas, ele vai citar, por exemplo, a parábola ou a história do homem que constrói a casa na areia, e ele vai falar assim, olha, eles ouvem as palavras, mas não as cumpre. Esse é um insensato. E Jesus vai dizer a importância desse fato, que esse ele está perdido e compete a ele ser destruído. Com essas palavras, ele mostra a sua autoridade de dizer que aquele que constrói sobre a rocha, que é ele, esse será forte, esse será vencedor. Ele mostra a sua autoridade conversando com as pessoas, explicando a grandeza que ele tem como a rocha, como aquele que é confiável, aquele que tem o poder e autoridade sobre todas as coisas. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Você começa a perceber esse Jesus apresentando a sua autoridade e que aquele que não acredita é nécio, é insensato. É como se ele construísse a rocha sobre a areia. E aí, sobre a natureza, por exemplo, os próprios discípulos estão andando com Jesus no barco, vem aquela tempestade, eles acham que vão morrer, e aí eles chamam a Jesus, Jesus manda para a tempestade, e a tempestade obedece, e eles ficam assustados. E eles perguntam, Mateus 8:27, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficaram realmente assustados com a autoridade de Jesus, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, na forma como ele se apresenta, mas também sobre a natureza, e a gente já viu sobre a morte, inclusive, sua própria morte. Mas eu vou falar do futuro. No futuro nós temos um fato bem ruim, que está em Mateus 25, versículo 30, quando fala do servo inútil. E aqui é um ponto, irmãos, que importância tem esse ponto para as nossas vidas? O que é o servo inútil? Porque ele já falou que aquele que não crê, aquele que não reconhece, aquele que não reconhece, esse está condenado. Mas ele chama de servo inútil. Quem é o servo inútil? Aquele que trabalhou, aquele que serviu, mas ele chama de inútil. Qual que é o servo inútil? Na parábola dos talentos, é aquele que recebeu um talento e devolveu sem multiplicar o seu talento. Ele devolve para Deus o que Deus deu. E eu acho interessante que muitos de nós recebemos uma fé, cremos e nunca mais a gente cresceu. A gente nunca mais evoluiu espiritualmente. A gente está do mesmo jeito. O tempo passa, a gente não cresceu em nada. A gente não aumentou nossa fé, a gente não aumentou nosso relacionamento com Deus, a gente não aumentou a confiança das pessoas na gente, a gente não aumentou a possibilidade das pessoas aprenderem sobre Deus com a gente não evoluiu em nada, em nada. Esse é o servo inútil. Só que o servo inútil, o texto diz assim, lançai nas trevas exteriores. Mateus 25:30. É uma condenação muito terrível. Porque essa é a autoridade de Jesus lá no futuro, que a gente ainda não está vendo. E a gente muitas vezes não acredita que isso vai acontecer. Mas é isso que o texto está dizendo. Isso já aconteceu no passado, quando Jesus mostra a sua fé, a sua grandeza e a sua autoridade, quando ele cobra as pessoas de crerem nele. E agora ele está dizendo que vai acontecer no futuro. Olha, tem o servo inútil. O servo inútil é aquele que, ele não vai, ele não progride. O que eu dei para ele é o que ele vai devolver para mim. Esse é o servo inútil. E esse aí é para lançar ele nas trevas exteriores. Isso fala muito no meu coração, me lembrando do temor que nós devemos ter a Deus, do amor que nós devemos ter à sua palavra, do entendimento que a gente precisa ter, daquilo que Deus espera de nós. E não aquilo que a gente acha que está bom. A gente tem que lembrar que ele será o juiz. E o juiz vai olhar a lei que ele mesmo criou. Então não adianta eu dizer o que eu acho que é certo, o que é melhor para mim, o que eu acho que Deus pensa, porque se é ele que vai julgar, eu preciso pensar o que é que ele pensa, o que ele acha melhor, o que ele vai condenar e o que ele vai justificar. Esse pensamento tem que vir a partir dele. Porém, tem um lado bom. Daqueles que creem, daqueles que obedecem a Deus, aqueles que são chamados pelo próprio Jesus de benditos do meu Pai. E aí, Mateus 25:34, ele, na sua classificação, ele entende que alguns são benditos. E ele fala, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ele entende que isso foi uma herança para os seus filhos. Então é uma relação especial, não é com desconhecidos, não é que todo mundo que apareceu, é com os seus filhos.
Então, para esses aí, ele preparou uma herança especial. Desde a criação do mundo, ele já preparou. E Jesus chama esses. Então, ele não chamou todos, mas ele chamou especialmente os benditos do meu Pai. Recebam como herança esse reino que lhes foi preparado. Então, esse é o futuro, né? Agora, na eternidade ainda, eu coloquei aqui, na eternidade, um ponto bem legal. No meu ponto de vista, eu achei bem interessante, baseado em Apocalipse 22, o finalzinho do versículo 3 e o versículo 4 dizem assim: e os seus servos o servirão. Parece uma coisa meio básica, né? Mas é interessante que esse é o prazer de um servo que ama o seu Senhor, que é servi-lo. É bem interessante, porque na maioria das vezes a gente pensa em servir e a maioria das pessoas pensa, não é para mim. A gente gostaria de sempre ser servido. E vários textos vão falar sobre essa dificuldade do ser humano de querer servir ao invés de querer ser servido ao invés de servir. Mas o texto diz: os seus servos o servirão. E eu fico pensando que isso vai ser tão natural, vai ser tão gostoso, tão alegre, vai ser um prazer, um privilégio tão grande da gente olhar para o próprio Cristo e servi-lo em tudo aquilo que ele achar bom e melhor, e tudo que ele tiver colocado nos seus planos. Isso vai ser lá na eternidade. E o texto continua dizendo: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Que coisa maravilhosa. A gente anda com uma aliança e dentro dessa aliança a gente escreve o nome da pessoa amada, né? A pessoa que a gente chama, no meu caso aqui é Ana Cláudia, que é a pessoa com quem a gente estabeleceu um compromisso de amor, de respeito, de unidade, né? De fidelidade. Então, está aqui o nosso compromisso. A gente anda com a aliança para mostrar, ó, eu sou comprometido, eu tenho um pacto com essa pessoa. Mas aqui o texto diz que nós vamos dar com o seu nome na testa. Isso vai ser deixar mais evidente ainda, né? Eu tenho um compromisso com ele e ele não vai ter do que se envergonhar. Algumas pessoas têm vergonha de andar com uma Bíblia, algumas pessoas têm vergonha de entrar na igreja, algumas pessoas têm vergonha de cantar uma música quando está na igreja, de orar em voz alta. A gente tem vergonha de tanta coisa. Mas o texto diz o seguinte: os servos vão servir e vão andar com o nome de Cristo na testa e eles não vão ter vergonha, ao contrário, vai ser um privilégio. Então, eu acho, no meu coração, penso que nós, quando temos essa dificuldade de fazer com alegria o serviço de Deus, ou quando nos envergonhamos, significa que esse texto não está falando de nós. Se nós estamos com vergonha, se nós não estamos evoluindo ou não estamos progredindo nesse relacionamento com Deus, se nós não estamos servindo a Deus com alegria, o texto não está falando com a gente. Os que estão lá com Cristo não são esses aqui. Os que estão com Cristo são esses que servem com alegria, que amam servir a Cristo, que não se envergonham do seu nome, que se escreverem na testa vai ser motivo de orgulho, de alegria. E isso é a grandeza e a autoridade de Cristo, mostra como Cristo é poderoso. Eu acho interessante, algumas pessoas põem no carro, né, algum adesivo que identifica a sua religião, a sua fé. Outras pessoas não gostam porque têm vergonha, por exemplo. Né? Outros têm outros motivos, mas alguns não gostam porque têm vergonha. E eu fico pensando nisso, essa identificação com Cristo, como é importante que haja desde os dias de hoje, porque na eternidade vai ser assim. Se eu não me classifico hoje com esse orgulho de levar o nome de Cristo, então eu não faço parte dessa lista ou desses que estarão na presença de Cristo. É uma coisa para a gente pensar com muita seriedade, porque mostra essa autoridade de Cristo. Ele é tão grande, que os seus servos o amam, que os seus servos levam o seu nome na testa, que eles servem com alegria, eles têm prazer, essa autoridade de Cristo. E os que não estão ali servindo com alegria? Como a gente está falando de eternidade, a gente já sabe que eles foram condenados, eles foram separados, as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, eles foram separados, já não estão ali na presença de Cristo. Bom, quero concluir aqui no terceiro ponto, perguntando então, por que ele disse que estaria conosco? Quando a gente olha no texto, tem esses acontecimentos. Alguns duvidaram, eles adoraram. Jesus disse que teria toda a autoridade, mas o ponto é por que ele disse que estaria conosco? Porque o texto termina assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então, não é de forma corpórea? Não. É através do seu Espírito Santo? Sim. É através da sua autoridade? Sim. É através da sua ligação, identidade como cabeça e a sua igreja, o seu corpo? Sim. Tem tanto uma figura de linguagem, como uma analogia, como uma visão espiritual de tudo isso, e a gente poderia falar horas disso, mas eu quero identificar o estarei convosco. Essa é a parte que interessa para mim hoje. Esse Jesus, com toda a sua autoridade, disse: mas eu vou estar com vocês. Por que Jesus disse: eu vou estar com vocês? E é claro, quando você pensa nisso, você fala: maravilhoso, eu estou precisando mesmo. Se você é como eu, uma pessoa que eu me considero uma pessoa normal, e você também é uma pessoa normal, você vai dizer assim: vai ser ótimo estar com Jesus. Eu preciso muito de Jesus comigo. Porque nós temos necessidades, e nas nossas necessidades nós clamamos a Jesus. Clamamos a Jesus quando estamos em dificuldades emocionais, em dificuldades espirituais, em dificuldades sociais, em dificuldades profissionais também, dificuldades de saúde, econômicas e financeiras. Toda necessidade, a gente lembra, tem um Deus que se manifestou com graça e amor. Vamos buscá-lo, porque se Ele olhar para nós com graça, se Ele derramar sobre nós misericórdia, nós estamos salvos, tanto lá na eternidade com a sua graça, como hoje com as suas misericórdias. Mas não é por isso que Jesus falou. Jesus não falou assim: eu vou estar lá para deixar vocês felizes e tirar de vocês todas as necessidades. Jesus não falou isso. Seria para nossa salvação? Seria um ponto legal da gente poder dizer assim: que coisa boa, nós somos salvos por Jesus e Ele vai continuar conosco para que a gente seja salvo. Mas o texto também não disse isso. O texto vai explicar que a sua salvação se dá por aquele que crê, por aquele que se arrepende. Então, arrepender dos seus pecados, da sua vida, da sua falta de fé, e agora passar a crer em Jesus Cristo, que Ele é Deus, que Ele se manifestou, que Ele pode salvar as pessoas, pode salvar a mim, pode salvar você. Isso é a condição para a salvação. Então, os outros detalhes todos não identificam a salvação. A salvação é por aquele que crê. Isso é óbvio em todos os textos bíblicos. E quando você crê, significa que você se arrepende então dos seus pecados e você olha para Cristo como Ele realmente é. Isso é arrependimento, isso é salvação. Então, eu não preciso de Jesus andar comigo todos os dias para ser salvo. Tanto que, corporeamente, Ele concluiu sua obra, vai para os céus, e a obra dele continua através da sua igreja, que continua pregando. Então, não é para sermos salvos que Jesus estaria conosco, até porque o texto também não disse isso. Aí eu vou usar uma expressão, talvez assim, bem coloquial, bem do nosso dia a dia. Será que é para dar uma força, então? Porque tem dia que a gente precisa de uma força. Jesus dá uma força que hoje está meio difícil. E também não é, porque às vezes a gente pensa: eu quero fazer coisas grandes para Deus. Jesus, dá uma força aqui para a gente que eu quero fazer coisas grandes. Mas não é assim. Às vezes a gente pensa em Jesus como aquela recarga de bateria. O celular está quase acabando, eu preciso, como é que eu vou fazer meu trabalho com o celular, com o notebook acabando a bateria? Você põe na carga ali na tomada, pronto, agora eu posso continuar o trabalho. Alguns veem Jesus como essa força, ou a manifestação da divindade através do Espírito Santo como essa força. Vamos ligar no Espírito Santo que a gente agora está cheio de força e a gente consegue fazer as coisas. Mas não é isso também. Quando Jesus fala da sua autoridade, e depois ele diz: eu estarei convosco, fica óbvio por esse texto, e muito claro, é só você ler o texto que você vai ver o seguinte, que é para fazer cumprir a sua ordem. Jesus dá a ordem, e depois que ele dá a ordem, ele diz: eu vou estar com vocês. Então, o que ele está esperando é que a gente cumpra a ordem, e sozinho a gente talvez se perdesse, a gente esquecesse, talvez a gente mudasse os motivos disso, como aconteceu e como a gente vê hoje em dia, igrejas que pregam a Cristo Jesus por outros motivos que não são o Evangelho, nem a vontade de Deus, nem o plano de Deus, e estão completamente fora. Mas a gente vê o seguinte: quando existe uma ordem de Jesus, ele fala: eu vou estar com vocês, eu vou fazer com que isso aconteça. Eu vejo alguém que se impõe na sua grandeza, na sua autoridade, para fazer acontecer aquilo. E aquele que ama Cristo, ele se admira disso. Eu não sei se você tinha um professor, ou tem ainda um professor,
que ele faz as coisas acontecerem. Então ele explica e tal, e depois fala, vocês vão fazer a prova, mas eu quero que vocês tirem boas notas, eu quero que vocês passem de ano, e ele trabalha por isso, ele fala e obriga você a fazer trabalho, estudar, ele faz as coisas acontecerem, e você se dedica àquilo, e depois você vai bem, você fala, que coisa boa, que professor bom, né? Alguns pais ou mães são assim na vida dos seus filhos, eles apertam e perturbam, eles não dão moleza, mas a coisa funciona por causa disso também. Eu acho interessante que é uma autoridade que foi colocada e que não tem negociação, tem que acontecer daquele jeito, mas é um fator positivo, é algo que abençoa, é algo que traz bons resultados. E não é para dar uma forcinha, vamos lá, não é para indicar alguma coisa, é para fazer acontecer. É essa autoridade que vem no reino de Deus espiritual, fora do tempo, inclusive, atemporal, na eternidade, é essa grandeza de Jesus que vem para fazer cumprir a sua ordem. Porque ele disse que estaria conosco para fazer cumprir a sua ordem. Quando Jesus fala, estarei convosco, ou seja, com aqueles que creram, aqueles que obedecem, aí obedecem, né, fora, atemporal, seja no passado, no presente e futuro, são os que obedecem. Então, eu estarei com vocês. E ali vem a autoridade de Cristo sobre as pessoas, porque alguns ignoram, porque alguns não reconhecem, haverá o julgamento deles. Mas eu estou falando sobre esses que creem, sobre esses que obedecem. Então, tem aquela ordem de Jesus e que Jesus vai fazer acontecer. E ele fala, ide. É interessante que, apesar de da gente ter a ideia da localização, que a gente vê depois em Atos, falando dos lugares, eu acho interessante que a ordem de Jesus é ligada a algumas ações. Portanto, ide, e aí depois ele fala, fazei discípulos, batizem e ensinem a obedecer. São 3 ações que Jesus espera. E a autoridade dele é para que aconteçam essas 3 ações. Quando você pensa nessas 3 ações, qual é a região que você está pensando? Você está pensando em construir alguma coisa quando você pensa nessas 3 ações? Então, eu queria que você tirasse a ideia geográfica. Quando a gente fala ide, eu queria que você tirasse a ideia geográfica. Ir para onde? Não é ir para onde, é ir para quem. Porque quando ele fala, eu quero que vocês vão e façam discípulos, então você precisa ir às pessoas. Quando você pensar em ide, na ordem de Cristo, portanto, ide, pensa em quem, não onde. Então a pergunta que a gente faz é quem? A resposta vai estar aí. Portanto, ide. Ide a quem? E eu queria que você pensasse a quem Jesus está mandando você ir. Porque você precisa, essa é a ordem de Jesus, você precisa fazer discípulo, então você precisa discipular, você precisa batizar e depois você precisa ensinar a obedecer. Então, você entregar um folheto não é cumprir o ID. Você mandar alguém orar também não é cumprir o ID. Você levar alguém na igreja não é cumprir o ID. Nós estamos falando da autoridade de Jesus sobre aqueles que creem e obedecem. Então, se você crê em Cristo e você obedece a Cristo, então esse ID tem a ver com você. E você vai se importar com isso. E você vai conversar com Deus a respeito disso. E você vai entender que essa ordem de Jesus, que Ele vai fazer acontecer, tem a ver com a sua vida. E você pensa, então para quem? Para quem que eu vou? Para quem que eu começo fazendo um discipulado? Para quem que eu vou ajudar a pessoa a se decidir por batizar-se e viver um compromisso de verdade com Deus? Para quem que eu vou ensinar a obedecer? E a gente não ensina a obedecer alguém que a gente não respeita. É o contrário. Se eu respeito, eu ensino a obedecer. É natural. Por isso que tudo aquilo que a gente viu tem a ver então com esse reconhecimento, com o fato da gente ter essa percepção de quem Jesus é, da sua grandeza e dessa autoridade. E agora eu olho para essa ordem de Jesus e penso, para quem que eu vou então? Eu vou discipular, eu vou batizar, eu vou ensinar a obedecer, por causa dessa grandeza de Jesus. E essa ordem de Jesus vai ser cumprida, Ele vai fazer acontecer. O importante é que eu esteja lá, que eu seja esse servo que obedeça a esse Cristo, porque eu creio nele, porque eu amo, porque a sua palavra é boa, tem a ver com eternidade, tem a ver com salvação, e eu quero seguir esse Jesus. E tem a ver com a igreja. Quem se considera igreja de Cristo Jesus, quem se considera cristão, tem a ver completamente com essa autoridade de Cristo e com essa ordem que é sobre as nossas vidas, que isso não traz para nós peso,
não traz para nós ignorância também, traz para nós reconhecimento dessa autoridade de Cristo. Por isso que a gente vai obedecer e a gente vai levar outras pessoas a obedecerem também. Por isso que a gente vai olhar o discipulado não como uma coisa de incapacidade, meu Deus, como é que eu faço? Eu não sei fazer, eu nunca fiz, mas como vontade de aprender. Se eu nunca fiz, quando é que eu vou fazer então? Quando é que eu começo? Como que eu faço então? Não vai vir dificuldades para nós, vai vir esperanças. Não é para a gente ficar com medo, e agora o que eu faço? Mas para a gente ter esperanças. Se Jesus disse que vai estar conosco, então é Ele que vai fazer isso acontecer. E eu vou estar do lado dele. Eu vou ser o agente para que isso aconteça. Ele pode contar comigo. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou procurar as pessoas, eu vou até elas, eu vou orar a Deus, eu vou falar e eu vou fazer acontecer, porque é Ele que está comigo. Então, é muito bom que Jesus esteja conosco para ouvir as nossas orações, para ajudar a gente. Mas o texto diz que Ele estaria conosco para fazer cumprir a sua ordem com toda autoridade. E eu quero que tanto eu quanto você sejamos participantes dessa obra. Então pense nessas 3 ações que Jesus disse que Ele iria fazer cumprir por causa da sua autoridade. Que então discipular pessoas, depois batizá-las e depois ensinar a obedecer. Então, não é para onde que a gente vai, mas é para quem a gente vai. Pense nisso. E pense nessa grandeza de Jesus. Tanto lá no passado, naquele presente que Jesus estava vivendo, no futuro tem a ver com as nossas vidas, inclusive hoje, e lá na eternidade. Quanta coisa, e como a palavra de Deus mostra a grandeza de Cristo Jesus, é esse Cristo grande, poderoso, Deus que se revelou a nós. É esse Jesus que nós vamos apresentar para as pessoas. Eu não preciso apresentar a minha igreja para ela, mas eu quero que ela venha aqui comigo. É onde eu vou, eu quero que ela venha comigo. Eu quero que ela aprenda a obedecer comigo. Mas o que eu vou apresentar para ela não é que a minha igreja é melhor que as outras, porque talvez isso não seja nenhuma realidade. Eu estou tentando ser bem moderado aqui. Eu tenho quase certeza que não. Mas o que a gente precisa apresentar é o Cristo, a grandeza de Cristo. E quando a gente for na igreja, sim, pessoas que obedecem a Cristo, que creem em Cristo, essa é uma igreja boa, uma igreja forte, uma igreja que está olhando lá para o futuro e que conhece a Cristo e que é conhecida por Ele. Quanta coisa boa a gente pode pensar nisso. Então não pense em nada disso como dificuldades para você, mas pense como esperanças. Então se disponha, como vamos fazer? E tudo que nós vamos falar então agora em janeiro e fevereiro tem a ver com isso. Jesus disse que está conosco. Vamos olhar para esse Jesus conosco e vamos ver o que podemos fazer com essa grandeza, com essa autoridade de Cristo, com essa maravilha desse amor de Cristo por nós, ok? Deus te abençoe, que essa palavra chegue lá no seu coração, traga mudanças, traga transformações para a sua vida. Que não seja só uma mensagem, não seja só um monte de textos lidos que alguns talvez você nem concorde com todos, mas que seja uma transformação na sua vida. Estarei convosco, são palavras de Jesus, é a promessa de Jesus para a sua igreja. E eu quero andar como igreja de Cristo Jesus. Vamos andar juntos, vamos nos unir em força, em oração, em trabalho, em fé nesse Cristo. Então eu quero convidar você para orar comigo e a gente se apresentar como igreja. Primeiro domingo do ano, nosso compromisso com Deus. Nós vamos olhar para Cristo, Ele estando conosco de verdade. Ele não está longe, não está perdido, Ele não é só uma história, Ele de verdade. Nós vamos orar por isso. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, quero te louvar e te adorar de verdade pela grandeza do Teu Filho Jesus. A divindade de Cristo manifestada a nós e trouxe a graça que nós gostamos de lembrar por causa do Teu grande amor. E essa graça nos alcançou e traz para nós, então, libertação do nosso pecado, libertação da condenação que havia em nós, libertação das opressões, das limitações. Agora nós podemos pensar na eternidade, podemos pensar em comunhão com o Senhor, podemos pensar nas alegrias de estarmos com o Senhor, podemos pensar em vencer lutas e dificuldades, sejam elas terrenas, temporais, ou sejam elas espirituais,
nos lugares celestes, sejam elas baseadas em forças maiores do que a gente pode imaginar, sejam os problemas naturais ou sobrenaturais, nós podemos pensar em vitória por causa desse Jesus que está conosco. Nós somos o corpo de Cristo, somos servos do nosso Salvador, queremos servir a Ele com alegria, queremos servir a Ele sabendo das suas ordens, sabendo dos seus interesses, dos seus planos, da sua vontade. Nós fazemos isso com alegria, isso tem a ver com a nossa salvação, isso tem a ver com os princípios da tua criação, por que fomos criados, para que fomos criados. Quando nós voltamos a esses princípios, então isso completa o nosso coração, dá sentido para a nossa vida, traz esperança para as alegrias da nossa vida, também para os tempos de tristeza e até mesmo para aquele dia fatídico, ó Deus, da nossa morte, do nosso último dia, traz esperança para nós, porque no nosso último dia aqui, quando morremos com Cristo, então na verdade vivemos como Cristo que ressuscitou. É assim que nós cremos, é assim que nós queremos viver. Senhor Deus, traga a nós santidade, a santidade da Tua Palavra, da vida com Cristo. Traga para nós posicionamento, para não andarmos apenas como pessoas que andam juntas, mas pessoas que creem de verdade, que obedecem de verdade, que amam ao Senhor, que reconhecem o Senhor Jesus como realmente Ele é e o que Ele disse e o que Ele estabeleceu como ordem para cumprirmos e obedecermos. Ajuda-nos, isso é importante para nós, é isso que o Senhor espera de nós na Tua Palavra, é isso que nós queremos viver. Oro pela minha vida, oro pelos meus irmãos, oro pelas alegrias que o Senhor tem para nós quando vivemos a Tua Palavra. Queremos vencer, queremos ser vitoriosos, queremos ser a igreja de Cristo Jesus. Abençoa essa Tua igreja. Permita-nos perceber e continuar crendo que o Senhor Jesus está conosco. Assim colocamos as nossas vidas diante do Senhor e como pastor apresento essa igreja, ela é tua. Apresento a tua igreja, essas vidas que o Senhor amou, que o Senhor mandou Jesus. Apresento todas essas vidas ao Senhor, para que andem fortalecidos na tua palavra, cheios do Espírito do Senhor, cumprindo bem essa palavra, debaixo dessa autoridade de Cristo Jesus, discipulando, batizando e ensinando a obedecer. Usa-nos, ó Deus, como a tua igreja, como servos que amam ao Senhor. E nos abençoa. Amamos a Ti, amamos essa graça do Senhor, amamos a Tua palavra. Abençoe-nos. Ora em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.